Assim como para começarmos a dar os primeiros passos rumo à nossa própria jornada e caminho, primeiro somos carregados no colo por alguém que nos levará de um lado para o outro, no caminho que ainda não é o nosso. Assim também é o processo do perdão. Primeiro é bem provável que alguém nos mostre um caminho e que olhemos de um lado para o outro até que possamos criar e percorrer o nosso próprio caminho. Olá, minha gente de Evoluidamente, Camila Ragazzini por aqui. Você precisa se perdoar? Você precisa perdoar alguém? Você precisa do perdão de alguém? Me permita te contar em resumo um pedaço do meu passado que poucos sabem, mas que eu quero dividir com vocês para que vocês entendam os passos que eu dei e dou diariamente em busca do auto-perdão e do perdão ao outro. Aos 6 anos de idade, após o divórcio dos meus pais, eu era a rebelde e nada carinhosa da família. Esse era o meu rótulo. Nasceu meu irmão e junto o câncer da minha mãe. Pronto, eu era a mais geniosa, a mais agressiva, a mais antissocial também. Aquela doença agressiva da minha mãe me fazia agressiva também. E cada vez mais eu ficava distante dela, física e emocionalmente. Física porque ela precisava se tratar em São Paulo e eu e os meus irmãos morávamos no interior de São Paulo e ficávamos dias longe dela, sendo cuidados pela minha avó materna. Emocionalmente porque eu não aceitava aquela situação. Como pode uma mãe ficar doente, minha gente? Não, isso é inconcebível para uma criança. Para os maridos também, mas essa é uma outra história. Durante a ausência da minha mãe, eu e os meus irmãos ficávamos com a minha avó. Éramos cuidados por ela e pelos tios que frequentavam a minha casa. Ah, esses tios! Foi nessa fase que, aos 9 anos de idade, um tio abusou da minha infantilidade sexual e isso me fez muito culpada. Era um forte dilema, dor e prazer e uma imensa culpa logo adiante. Lembro-me que a forma de extravasar aquela culpa imensa que eu sentia era abrir um danoninho e dar na boca da imagem de Jesus Cristo que tínhamos dentro de casa. Danoninho porque era o que eu mais gostava e era o mais escasso, já que com a presença da minha avó, aquela casa vivia povoada de primos e tudo o que tinha que ser bem dividido. Minha avó não entendia por que alguém colocava danoninho na boca da imagem de Jesus Cristo. Ela sempre tinha que limpar e ficava muito brava. Mas ela não sabia que era eu, a tão culpada. Aos 12 anos de idade, na última crise e convulsão da minha mãe, lembro-me que esperávamos o resgate chegar em casa quando coloquei minha mãe deitada no meu colo, enquanto a minha avó retirava dela os brincos e as correntinhas. Ela era muito vaidosa. Eu acariciava seus poucos cabelos e escutei dela: "Filha, você nunca fez isso em mim antes." Nos despedimos e ela entrou na ambulância. Depois daquela despedida, nunca mais a vi, nunca mais a ouvi, nunca mais a acariciei. Ela faleceu e nós filhos não a vimos no caixão. Em mim, a segunda culpa impregnada. Por muitos e muitos anos eu vivi no passado. Eu só sorria para fora. Me colocava no pódio do vitimismo e tinha pena de mim mesma. Pobre criança órfã de mãe, tendo que aprender a conviver com o pai que por anos não conviveu e a cuidar dos irmãos mais novos. Era muita culpa e raiva dentro de mim. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Me casei aos 20 anos e um dia antes do casamento desisti. Mas com tudo pago, tudo pronto, o meu pai não concordou com essa desistência e eu me casei com uma pessoa da qual eu enxergava como tudo, como pai, como irmão, como amigo, menos como um homem e como um marido. Lembro-me que durante a cerimônia de casamento, o padre não pediu para o noivo beijar a noiva. Para mim, aquele era um sinal. Foram anos vivendo na mesma casa, mas em quartos separados. Aí me aparece um homem lindo, inteligente, competente, sorridente, do qual eu me apaixonei desde a primeira vez que eu o vi. Dentro de mim um misto impossível de descrever. De um lado minha parte mulher, do outro um poço de culpa sem fundo.
Me divorciei, mas ainda restaram dentro de mim muita coisa que precisava ser resolvida, ressignificada e perdoada. E aquele homem me ajudou. Eu só consegui ter equilíbrio na vida, ter saúde psíquica e emocional e seguir em frente porque eu perdoei. Por isso eu estou aqui falando de algo tão íntimo e ao mesmo tempo tão necessário. Você pode ter vivido ou estar vivendo como um condenado. E eu vivi também assim por mais da metade da minha vida. Mas eu consegui me libertar e sorrir de dentro para fora de verdade. Se eu conseguir, você também pode ter a vida que merece ter, uma vida extraordinária. Em algum momento da nossa vida fomos feridos ou ferimos alguém, e isso não tem como a gente evitar. Mesmo assim, não há nada que não possa ser perdoado, nem ninguém que não mereça o nosso perdão. Tudo que você viveu, tudo que já te disseram, te fizeram, tudo que você fez, te serviu para aprender alguma coisa, para pelo menos pensar antes de repetir o mesmo erro e para evoluir. Hoje, só estamos aqui, evoluindo juntos, porque o seu passado te trouxe até aqui. Seja grato, extremamente grato a isso. Ninguém nasce criminoso, ninguém nasce cruel. Mesmo que seu ambiente seja vulnerável e propenso a isso, um bebê não nasce desejando causar o mal. Essa é uma condição aprendida, adquirida no ambiente em que se vive. Todo pedófilo, todo ladrão e assassino foi criança um dia, e se tinha sinais de que iria se perder, também tinha sinais de que poderia ser resgatado. O processo de auto-perdão e perdão ao outro é doloroso e diário. Como começamos a perdoar? Primeiro, com um diálogo interno. Eu sempre que me pegava pensando no passado doloroso, trazia à tona toda a emoção dolorosa e, consequentemente, me comportava da pior maneira possível, afetando inconscientemente as pessoas que conviviam comigo. Eu já me observava muito, mas eu passei a fazer isso com muito mais detalhe quando já não suportava mais carregar o peso da culpa. Muito mais atenta aos pensamentos, à comunicação interna e externa e aos comportamentos, eu comecei a estudar muito sobre perdão, sobre técnicas de perdão e me deparei com uma Camila capaz de colocar os perpetradores no colo como um bebê que precisa ser cuidado. Mas faltava a pessoa que mais me condenava, eu mesma. O pior dos castigos, me perdoe, o pior dos castigos é aquele causado pela condenação que nossa própria culpa é capaz de produzir. Não somos criados a sermos cautelosos com nós mesmos. Tratamos bem pessoas estranhas, mas somos impacientes conosco. Se é a emoção que gera um comportamento e ela é gerada por um pensamento, eu tinha que atacar os meus pensamentos, as minhas crenças. E olha que elas não eram mamão com açúcar. Foi isso que eu fiz. Me aprofundei na seguinte lógica: pensamento mais sentimento gera um comportamento. Logo, para eu mudar, eu preciso mudar os meus pensamentos sobre mim e sobre o meu passado. Passei a me vigiar quase que 24 horas por dia, a modelar comportamentos de pessoas referenciais para mim, a estudar o processo de perdão, a aplicar técnicas e a ensinar o que eu aprendia para outras pessoas. Eu ouço todos os dias, praticamente todos os dias, alguém dizendo do tamanho da culpa que carrega consigo. Eu descobri que não há futuro se não houver perdão, só passado. Quem não se perdoa ou não perdoa alguém vive um presente antigo e um futuro condenado. É contraditório falar de evolução se não conseguirmos deixar o passado no passado. Se eu trago meu chefe que me demitiu para o meu presente, ao pensar e falar dele, eu vou permitir que brote em mim um sentimento como a raiva, por exemplo, e automaticamente trarei o passado no meu presente. Não vou ter apenas um problema, a demissão. Eu vou ter 2 problemas, no mínimo. A demissão e o sentimento de raiva, de tristeza que trazer o passado para o presente me causa. Viver um presente infestado de passado
te fará ter um futuro limitado. É isso que você quer para você? Dar vida ao que já está morto é não ter vida. O psicólogo Fred Luskin, em um rigoroso estudo científico, demonstrou que o treinamento do perdão reduz depressão, aumenta a esperança, diminui a raiva, melhora a conexão espiritual e aumenta a autoconfiança emocional. As pesquisas ainda mostraram que pessoas com maior capacidade de perdoar experimentam menos problemas físicos e mentais e menos estresse. Apegar-se à raiva e ao ressentimento, viver em um estado permanente de estresse, pode prejudicar o coração e a alma, a saúde financeira e a física, a transformação e a evolução. Pessoas que se apegam à raiva e ao ressentimento apresentam um alto risco de ansiedade, de depressão, de insônia, de hipertensão, de úlceras, enxaquecas, dores nas costas, infarto e até o câncer. Perdoar é se curar. Perdoar é ser livre. Se você não perdoar aquela pessoa que te fez mal no passado, você não se libertará do que de ruim ela te fez. Ela já nem lembra mais de você, nem lembra que você existe, mas você faz questão de se lembrar. Em toda a nossa vida, já vivemos situações que tivemos que perdoar e ser perdoados, e assim será, enquanto estivermos vivos. Pode ser uma resposta atravessada que magoou alguém, um dinheiro emprestado não devolvido, uma traição, uma mentira, uma promessa não cumprida. Se toda vez que você acionar o botãozinho que starta a emoção, ou seja, quando pensar na situação, com certeza reviverá novamente a situação e muito provavelmente se comportará de forma disfuncional. Até o dia de hoje, o que você vem trazendo do seu passado para o seu presente? E o que desse passado tem comandado a sua vida? Se você fica horrorizado quando vê crimes horrendos na TV, nos noticiários, abalado com situações nada comum no seu dia a dia, nada comum na sua realidade, eu posso te garantir que sim, você é capaz de perdoar qualquer pessoa em qualquer situação. A sua natureza é de bondade. Só psicopatas não sentem remorso ou se sensibilizam pela dor do outro, e psicopatia é doença. Se não somos psicopatas, somos capazes de nos perdoar e perdoar os outros, para viver um presente livre. Quando perdoamos, não damos um presente a quem perdoamos, damos um presente a nós mesmos. Vamos começar com as práticas? A gente vai caminhar agora por um caminho do perdão. Nele eu te darei as instruções necessárias para que o auto-perdão e o perdão que você precisa dar às outras pessoas aconteça na sua vida, assim como aconteceu na minha. Primeiro, pare alguns minutos por você, por sua qualidade de vida, por sua liberdade e tente escrever quais situações do seu passado mais estão sendo trazidos para o aqui e agora e estão destruindo o seu presente. Seja porque você não para de pensar naquele ex-namorado que te fez mal, ou por aquele emprego do qual inesperadamente você foi demitido, ou pelo seu pai que sempre foi ausente ou agressivo, ou sua mãe que te abandonou. Percorra a sua infância, sua adolescência, olhe para a relação com seus pais, com seus familiares, com seus professores. Na fase adulta, olhe para as relações profissionais. Como foi o seu namoro, o seu casamento, o seu divórcio, a relação com seus filhos? Faça esse diagnóstico olhando para o seu passado. Faça uma lista de pessoas que você precisa perdoar e de pessoas que você gostaria que te perdoasse. Número 2. Encontre uma pedra que não seja um pedregulho e que caiba na palma da sua mão. Anote onde a encontrou e o porquê escolheu essa pedra. Separe um dia, número 3. Separe um dia para fazer essa prática. Desse dia, reserve a parte da manhã para não tirar a pedra da mão esquerda, se você for destro, ou da mão direita, se você for canhoto.
Faça isso por 6 horas. Número 4. Não solte a pedra de jeito nenhum. Pense que essa pedra representa o peso de carregar o passado por não se auto-perdoar ou não perdoar quem precisa do seu perdão. Número 5. Depois de carregar a pedra por 6 horas ou meio período de um dia, escreva: qual a sensação de carregar essa pedra? Carregar a pedra te atrapalhou? Em que momento mais te atrapalhou? E número 6. Carregar essa pedra foi como carregar uma culpa? Ou carregar o passado no seu presente? Bom, por hoje é só. Eu espero que esse áudio tenha contribuído com você e eu gostaria muito que você deixasse seu comentário no grupo para que eu saiba o que é que você achou dessa primeira parte do tema tão importante que é perdão. Um grande beijo, gratidão e vamos evoluir!